Fala, comandantes! Vamos dar início a mais um PFcast, Pequenas Empresas que Funcionam. Eu me chamo Érica Carla, sou especialista em marketing de conteúdo Fala, comandantes! Meu nome é Fábio Calazans e eu sou especialista em pequenas empresas. e hoje a gente vai falar sobre um tema muito fundamental, né? Esse tema aí é imprescindível para você que quer crescer a sua empresa ainda em 2024, que é planejamento estratégico, né, Fábio? Como fazer um planejamento aí, traçar metas e objetivos para alcançar na sua empresa, fazer todo o roteiro aí do que vai acontecer, né, Fábio, para alcançar esses objetivos. Isso mesmo. Você primeiro bola um objetivo, né? E depois você precisa traçar um plano. Tem uma frase que você fala sempre, né? Quem não sabe para onde quer E ir, qualquer qualquer lugar, caminho, qualquer isso, lugar qualquer lugar serve, serve. né? Se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Só que esse lugar pode ser a A falência da falência. sua empresa. Então, assim, é preciso que você saiba bem onde você quer chegar. E é E se preciso planeje, né, Fábio? e se planeje, tá? Então, o planejamento estratégico é essencial para qualquer empresa de qualquer segmento, de qualquer tamanho, tá bom? Esse planejamento estratégico, Fábio, só para a gente, ele é de uma forma geral, com a empresa de forma geral, ou o melhor seria a gente estar fazendo aí por setor de empresa? Por exemplo, para uma empresa que já tem um porte que não é tão pequena, né? Que a gente sabe que a pequena seria um só, né? Ou talvez no máximo dois, mas uma empresa que já tem um porte médio, digamos assim, ela deveria fazer por setor, por exemplo, em marketing, setor comercial, logística, enfim. Ou esse planejamento já vem de uma forma geral aí englobando tudo. Não tem como fazer de forma geral, tá? É interessante que seja feito por setor mesmo. E aí, cada setor, cada gerente ali, cada gestor, cada líder ali do setor, por exemplo, gerente de marketing, gerente comercial, gerente de logística, coordenador, enfim, cada um vai apresentar o seu planejamento estratégico, né? Quais são os planos para aquele ano, tá? Quais são as metas a serem atingidas e quais os caminhos que precisam ser percorridos para que isso aconteça. A gente vai falar. Ah, desculpe. O que acontece? Esses planos, eles precisam ser apresentados ao CEO, né, ao diretor geral, enfim, e juntando todos, né, todos os planos ali de marketing, de logística, de vendas, é que vai formar o planejamento estratégico geral da empresa, digamos assim, tá? Então, é muito importante, Erika, também que os membros de cada setor participem ativamente do planejamento estratégico. Por exemplo, você é da área do marketing, vai fazer um planejamento estratégico de marketing, é muito importante que todos da sua equipe participem do planejamento estratégico para que realmente a realidade seja mostrada e as metas traçadas sejam metas atingíveis, né? E até para motivar a galera no momento ali da construção do planejamento estratégico. Porque é muito assim, vago você chegar para os seus liderados e dizer, olha só, jogar na mesa ali o plano é esse. Nós vamos precisar atingir isso, isso, isso e isso, e nós vamos por aqui, por ali, esse é o caminho, tá? Essas são as datas. É Dessa importante forma você ressaltar não vai que engajar ninguém, tá? Você está sendo ali meio que, sabe, um ditador. Eu fiz tudo e eu quero que a gente chegue a esse objetivo. O mais interessante é que seja construído com todo mundo. E você, como líder ali do setor, você seja o mediador é, de toda a reunião, de toda a conversa, tá? Claro, você pode, né, estabelecer metas. Cara, o ano passado nós batemos aí 200 mil. Vou tentar esse ano bater 300 mil. Você pode ir com esse número e debater com a sua equipe para ver se esse número é realmente atingível, né? Se essa meta é realmente atingível. E lá de repente você pode até se surpreender.
porque a sugestão pode ser que diminua, né? Ou também que aumente um pouco essa meta aí, tá bom? Perfeito. É importante ressaltar, né, Fábio, que é traçado um caminho, você faz um planejamento, mas é preciso que você saiba que no percurso, durante o caminho ali, você muitas vezes vai precisar moldar, se adaptar a situações, inúmeras situações que acontecem, né, durante o ano aí, que não tem como você prever, né? Mas é muito importante que você saiba aí a direção, porque de forma, mesmo que você saia ali do trilho, um pouquinho, depois você vai saber para onde voltar ou como reformular aquilo ali, né? Você pode pegar caminhos diferentes, né, que vão dar no mesmo objetivo, né? Isso. Então, sim, tem uma Vai surgindo frase, muitas coisas novas ao longo dos isso, tem anos, uma do frase que diz o tempo. seguinte: nenhum plano resiste ao campo de batalha. O que é isso? Cara, você vai planejar, certo? Mas pode ter certeza, não vai sair exatamente da forma que você planejou. Vai ser preciso fazer adaptações durante o caminho. Eu tive por muito tempo, Érica, essa dificuldade, você é prova viva disso. Porque assim, pessoal, quando eu planejo uma coisa, sabe, eu quero que saia minuciosamente da forma que eu planejei. Hoje eu estou bem mais flexível em relação a isso e ainda sou chato, né? Mas já estou bem mais flexível, tá? Depois que eu entendi que nenhum plano resiste ao campo de batalha. Você vai planejar, mas não vai sair exatamente da forma que você planejou. Você vai precisar fazer adaptações. E antigamente essas adaptações, sabe, quando as coisas não saíam do jeito que eu planejei, isso me tirava do sério, isso me desmotivava, mas depois que você muda o seu mindset e você entende que, sim, é preciso fazer adaptações, muitas vezes é preciso mudar a rota para atingir o mesmo objetivo. Quando você entende isso, o jogo muda, tá? O jogo Eu muda. lembro, Fábio, que teve um dia muito pontual aí, em que as coisas não saiu logo no primeiro horário, né? De manhã, não saiu conforme você havia planejado, enfim. E aí eu fui conversar com você e você disse, quando uma coisa não sai do meu, quando as coisas saem do meu controle, eu perco meu dia. Aí eu até disse, rapaz, você tem tanto tempo para fazer as coisas se alinharem, você vai perder o seu dia por causa de uma coisa logo no início do dia. É, Faz porque isso assim, não, não sei o quê. eu lembro Você lembra desse perfeitamente episódio? desse episódio, porque assim, pessoal, eu tenho um dia bastante corrido, né? E a gente geralmente tem a agenda semanal, a agenda diária, e quando você acorda de manhã já tem uma sucessão de coisas para você fazer que você tem que cumprir. Então você tem que ir para academia, de manhãzinha eu vou para academia, 5 da manhã. Se eu me atrasar na hora de ir para academia, as coisas já não vai bem no restante da programação, então precisa acordar de forma pontual. Depois da academia, a gente precisa se organizar para levar as crianças para a escola. Depois das crianças para a escola, vou para o trabalho. Aí no trabalho tem uma agenda, né? Nas empresas, vou para uma empresa, depois vou para outra, depois vou cuidar da PF, enfim. Quando as coisas não saem como combinado, é, é como se fosse assim um Uhum. aquelas peças de dominó, sabe? Que quando você derruba uma e Sai caindo isso tudo. tem uma palavrazinha que agora me escapuliu, mas é como se fosse uma reação em cadeia, né? Você atrasa o primeiro compromisso, todo o resto ali vai ser prejudicado. Só que depois eu entendi, né? E você me ajudou com isso, que não é bem assim, certo? Não é porque a sua primeira programação do dia ali deu ruim que você precisa esquecer todo o resto, que você precisa abandonar porque todo o resto não vai dar certo. Não, você tem que fazer adaptações. Se a primeira não saiu como você estava esperando, né, tenta se adaptar para a segunda, tenta ajeitar a terceira, mas não deixa de fazer, Ver o que não porque seria prioridade naquele isso de momento, repente né? você pode precisar cortar alguma coisa ali para fazer o que é mais importante,
mas todas essas tarefas diárias, elas estão te levando para um objetivo comum final, né? Então é preciso ser feito cara, eu prometo que nunca mais vou usar essa frase muito burra que saiu da minha boca. Algumas vezes, não foi uma só não, tá? Ó, frase muito boa. Burra, Burra. Ah, frase muito sim. burra. Eu tô um pouco gripado Fiquei, ainda e fiquei aí pensando, boa, a poxa. minha a minha É, dicção ainda não está, já não é muito boa, uhum, né? A gente precisa trabalhar essa parte da dicção, principalmente a gente que trabalha se comunicando e tal, isso, mas gripado piora um pouco mais, né? verdade. Mas eu falei É, burra, burra. certo? Concordo com Nunca mais eu falo você. essa frase. Então, Fábio, aí a gente falou que precisa ser feito por setor. Hoje a gente vai falar e da forma que a gente vai falar, ele se adapta a todos os setores. Sim, o Seria que é que isso? acontece? O nosso foco é as pequenas empresas, Isso. certo? O nosso foco é pequenas empresas com 3 funcionários ou mais. É esse público que a gente trabalha, esse é o nosso público-alvo. Então, o planejamento estratégico que eu ensino, inclusive nas oficinas, pessoal, para vocês que estão nos assistindo agora, é, nesse podcast de planejamento estratégico, tá rolando aí uma oficina onde eu ensino os comandantes a elaborarem os seus planejamentos estratégicos na prática, tá? Essa oficina foi gratuita, ela já rolou. Você está vendo esse vídeo hoje? Ela já rolou. O que acontece? Ela vai ficar aí mais uns dias no YouTube para quem quiser assistir, mas eu não sei quantos dias ela vai ficar disponível. Então, se Na você verdade, ela tá fechada, né, tá Fábio? Para fechada, quem quiser assistir, teria que pronto. Então vai pegar o ter que link solicitar o mesmo. link, né? Vai lá no meu Instagram, no direct, solicita o link, vem aqui na descrição do vídeo, solicita o link da aula, porque é uma aula fechada, né? Então a gente envia esse link para você totalmente gratuito e você vai aprender a elaborar na prática Na ali o teu prática, planejamento sair com um estratégico. planejamento E já, né, no isso é uma futuro. oficina de fato para elaboração de planejamento estratégico. Claro, nós vamos passar algumas dicas aqui, mas a gente não tem tempo em um podcast de mais ou menos 1 hora, não tem como ensinar a elaborar um planejamento estratégico em um período tão curto de tempo. Beleza, pessoal? Então solicita esse link que a gente vai enviar para você sem custo nenhum, Perfeito. certo? Então, assim, o planejamento estratégico que eu ensino na oficina e que nós vamos falar aqui hoje é um planejamento estratégico voltado para as pequenas empresas. É totalmente mão na massa, é totalmente a realidade das pequenas empresas, tá? Com mais de 3 funcionários, certo? Então, se aplica a médias empresas? Sim, se aplica porque o fundamento é o mesmo. As ferramentas são as mesmas. Eu só estou direcionando a minha fala, a minha comunicação para as pequenas empresas. E quando você pega uma empresa de porte médio e separa por setor, você vai ter pequenas empresas ali, concorda comigo? Pequenos grupos. Então Uhum. se aplica também, tá? Respondido a sua pergunta? Respondido, sim. Então, eu acredito que já Ah, ficou. deixa eu. Desculpa interromper, guarda aí, tá? Mas é só para falar que algumas pessoas estão nos procurando para participar do PFcast, né? E aí quero informar que a gente vai estar mudando, né? Logo, logo de espaço físico e nós vamos passar a receber convidados. Tenha um pouco de calma aí, galera, que nós vamos trazer todos, né? Pessoal, para os nossos ouvintes, né? Vai ser muito melhor, muito mais interativo. A gente vai trazer pessoas especialistas, na verdade, de várias áreas, assim como nós vamos trazer empresários para conhecer um pouco da história, da trajetória de sucesso de alguns empresários. E Beleza? Então, só aguardem que o que já é bom vai ficar ainda. melhor. Isso, garota. Eu acho que
separei aqui algumas perguntas, pouquinhas, né? Aham, Bem umas poucas. 300, né? Não, realmente foram poucas para o pessoal, mas assim, eu já fiz muitas, né? Já deixei muita dúvida, já foi é, tirada ao Sim, decorrer sim, dessa sim. Você já introdução. fez umas 200 aí, né? Então, a minha pergunta, que eu acredito que já foi respondida, mas mesmo assim eu vou fazer para deixar ela talvez um pouco mais clara, é qual seria a importância, que eu acredito novamente, né, que Uhum. a gente já debateu, mas no seu ponto de vista, como você definiria a importância de fazer um planejamento estratégico? Por que o comandante que está aí nos assistindo deveria parar, perder, né? O seu tempo e parar para ouvir esse podcast, prestar atenção nas dicas. Qual a importância disso para a empresa dele? Tá. Primeiro eu quero deixar um aviso antes de responder a sua pergunta, mas é um aviso que tem tudo a ver com a pergunta, tá? Que é o seguinte, comandantes, se você não tiver ambição nenhuma para sua empresa, tá? E quando eu falo de ambição, eu estou dizendo que você, como empresário e como pessoa, precisa sim ser ambiciosa, tá? É porque o pessoal leva muito ambição para um lado Do lado negativo, negativo, né? perfeito. As pessoas não conseguem entender que ter ambição também faz parte da evolução do ser humano. Ninguém cresce se não tiver ambição, porque é a Isso. ambição que vai fazer muitas vezes com que você levante da cama todos os dias. E a ambição A que eu falo, contextualização ela vem de uma forma diferente, né? Na hora que isso, você fala. quando você fala que aquele cara é ambicioso, então você já está olhando aquele cara, as Com a pessoas como a olhos, olhos. né? Então, assim, quando eu falo em ambição, eu estou falando em um sonho, eu estou falando em objetivos, tá? Então, entenda a ambição como isso, tá? Em crescer a sua empresa, em aumentar o faturamento, em ser referência na sua cidade, em não ficar amedrontado com as grandes empresas do seu segmento, mesmo você sendo pequeno. Então, a ambição para mim é isso, tá? Então, voltando lá, a minha questão é o seguinte: empresário, se você não tem ambição Obrigada. nenhuma, tá? Você não precisa fazer o planejamento estratégico, tá? Não Perfeita precisa. colocação. Diretor, e um cafezinho aqui, né? Cara, esse pãozinho de queijo tá perfeito, viu? Show de bola. Nem Já provou experimentei, já? não. Então prove. Então Não olha só. experimentei. O pessoal, tô assim, né? Entrei numa dieta aí para algumas reduções. Pois deixa ele comigo e com o meu Não, diretor. vou precisar experimentar um, né? Pelo menos. Então assim, se o empresário, se o comandante que está nos ouvindo não tiver nenhuma ambição, ele não precisa fazer um planejamento estratégico. Isso é fato. Cara, se você não quer que a sua empresa cresça, se você quer continuar do jeito que você está, se você não quer aumentar faturamento, se você não quer abrir uma filial, se você não quer expandir o seu negócio, não precisa, cara, não precisa fazer um planejamento É estratégico. muito. O pessoal tem muito aquele jeitinho brasileiro de levar tudo com a barriga, né, Fábio? Abre uma empresa pela necessidade, mas tá indo, tá fluindo, vou levando, vou empurrando, vou Malemar tá indo. pagando as contas, É, Malemar tá dando para e colocar aí comida em vai casa. levando as coisas com a barriga e acha que o crescimento vai vir a partir disso. E é um pensamento Crescimento, tão. crescimento em si é uma estratégia. Tá? Você Isso. não vai crescer sem estratégia. Inclusive pessoal também, né, Fábio? A gente fala muito de planejamento de estratégia para planejamento para empresas, mas se aplica totalmente à vida do empresário aí. Aquele empresário que tem outros tipos de ambições pessoais e tal, é preciso fazer um planejamento também, né? Sim, sim. Então, assim, agora voltando lá para sua pergunta, definir, não é isso? Não, qual a importância de um planejamento estratégico? Isso. É o seguinte, é porque o planejamento estratégico, ele vai lhe levar do ponto A ao ponto B, certo? Essa é a importância de você enxergar isso
hoje eu estou aqui no ponto A, mas daqui a um ano, lá no final do ano, eu Eu, quero estar no ponto eu B. E colocaria aí você muito. vai lutar todos os dias, Érica, para alcançar esse ponto B. Agora imagina se você não fez nada, não tem nem essa noção. Você está aí, deixa a vida nos levar, né? Conhecendo assim, um pouco. Tirando por mim, deixa eu dizer assim. Tirando por mim, tipo, eu sonho com coisas muito grandes já, né? E aí, tipo, eu não vou Viajar para sair. Paris, Sonho com algumas coisas passeio grandes. romântico em Veneza. E aí eu não vou, tipo, conseguir sair de onde eu estou para onde eu quero ir. Eu estou no ponto A, eu quero ir para o ponto E, digamos assim, onde eu estou. E aí, para eu sair desse do A para o E, eu vou precisar de um planejamento para chegar no B, depois no C, depois no D, não é isso? E Isso. a partir disso é que eu vou chegar aonde eu quero. Não adianta você, tipo, fazer um planejamento, que foi bem o que você disse, né, de reunir as pessoas e tal, mas não adianta você querer sair do ponto A para o ponto E, tipo, de uma hora para outra. Você vai precisar realmente traçar esse plano. Muitas vezes você vai fazer um planejamento até um pouco mais longo do que só um de um ano, né? Para fazer esse percurso e saber que no fim você vai chegar no seu objetivo maior, Sim, sim, né? sim. O planejamento que eu mais gosto é o de longo prazo, né? Todo mundo sabe disso, os meus colaboradores sabem disso, e eu já apresentei esse plano nas empresas. Por exemplo, eu faço planos de 5 anos, certo? Alguns eu vou conseguir atingir, talvez, né? Outros eu tenho certeza. Então, assim, a importância do plano é você ter essa visão. Cara, só você ter isso claro na sua mente, o que você quer, onde você quer chegar, só de você ter bolado, ter não só na mente, tá? Ter isso no papel. E, tipo, perseguir isso todos os dias. Dormir e acordar pensando O nisso. pessoal faz muito quadro de visualizações, né? Vale a Pra... pena. Na empresa você poderia traçar o seu plano ali, deixar sua meta, deixar em um quadro que seja visível, colocar imagens talvez Você pode até que colocar isso na sua visão, tá? Onde você quer chegar? É a sua visão, se tornar uma empresa referência, consolidada, tal. lembrando que Enfim, essa visão também você pode ir, no caso, você pode ir moldando, né? pô, Por exemplo, eu pode cheguei no meu sim. objetivo, na minha visão, naquele que eu, no momento que eu planejei ali a visão, consegui alcançar. Então aí eu vou Aí traçar uma você, outra a visão já é visão. outra. Perfeito, pode sim. Então, assim, é essa a importância do planejamento estratégico. Imagina o seguinte, Érica. Eu estou aqui em um podcast com você. De repente, eu decido ir para Gramados. Ô, amor, vamos ali em Gramados? Agora, tipo, decidi isso agora. Depois do podcast, a gente vai dar uma passeada em Gramados. E, cara, percebe que eu não tenho um plano para ir para Gramados. Percebe que eu não comprei passagem, eu não tinha isso em mente, isso me veio à vontade agora. Nós vamos não, tô brincando, viu? Então eu comecei assim a imaginar já, né, chegando na cidade, eu visualizei aí a sua fala. Então, veja, Não vou mentir. eu não analisei se a gente tem caixa para isso, eu não analisei que transporte a gente vai usar, se vai de ônibus, de avião, se vai De carro de próprio. um voo direto, né? Se vai, enfim, se tem carro próprio. Eu não reservei hotel, não vi guia turístico, não vi passeios, não tenho planejamento para ir para Gramados. A gente pode ir, podemos, mas cara, vai ser muito mais conturbado, vai ser muito mais difícil. Muito provavelmente a gente não aproveite da forma que a gente deveria aproveitar. Porque Olha, até no caminho pode acontecer um imprevisto que a gente tenha que voltar e os nossos filhos, né? Quem vai levar eles para a escola, quem vai não, trazer, enfim.
Deixa eu Veja falar só, aqui o sentimento, né? Porque assim, eu sou um pouco aventureira. certo? E aí, eu gosto realmente de tipo uma aventura e tal. E as pessoas às vezes acham que as coisas vão funcionar assim. É, e aí, quando você falou, para mim, eu já tava traçando aqui como organizar as coisas, enfim, para fazer acontecer e dar certo. Mas quando você planeja, foi um ponto muito bom que você tocou, você consegue tirar um proveito muito melhor do que você vai fazer, do que você, tipo, sair aí, não referente a uma viagem que talvez seja até uma coisa assim, e se for próximo e tal, seja uma coisa mais de forma que dê para as pessoas entenderem, né? Muitas vezes você faz um pontinho ali de uma aventura dentro da sua empresa ou de alguma coisa que surgiu na mente naquela hora e não pesquisou, não analisou as consequências disso, não pensou em cada detalhe ali para fazer dar certo, não planejou de fato e somente fez. E pode dar certo, como também pode dar muito errado e você ter um gasto muito maior aí do que você poderia ter, né? Isso. Voltando lá ao exemplo, para quem não sabe, né, a galera nos assiste de todo o Brasil e até de fora do Brasil, mas nós estamos em Alagoas. Cara, de Alagoas para São Paulo é chão, não é perto. Então a gente poderia sair daqui do podcast e pisar para Maceió? Poderia. Seria legal? Não, não seria legal. Poderia ser um pouco conturbado. Por quê? Porque não existe um planejamento. Tá aí a importância de um planejamento, tá? Amor, vamos para Gramados, mas, cara, nós estamos agora em fevereiro, né? Entrando em março. Vamos para Gramados em alta temporada, lá beirando Natal, né? Que a cidade vai estar muito bonita. E já vamos providenciando de que forma a gente vai, se vai ser de ônibus, de avião, de carro próprio. Amor, já vamos vendo questão de hotel, já vamos reservar hotel com antecedência, porque a gente reserva o melhor hotel com preço mais em conta. Já vamos ver a questão da escola das crianças, como é que vai ser, vão estar de férias, não vão. Enfim, veja quantas coisas com antecedência dá para a gente organizar Até a para que organização da empresa, né? isso, vamos Como vão tirar ter. férias juntos, né? Porque trabalhamos, temos empresas diferentes. Eu tenho a minha empresa, você tem a sua. Então veja como as coisas iam se encaixar e você ia minimizando ali a possibilidade de dar errado, de você ter estresse. Entende? Então preciso falar mais alguma coisa sobre a importância de um bom planejamento. Acho que já ficou bastante claro aqui Show, show de bola. Diretor, o que é que para achou? O mim, para o que é que achou da pessoal, explicação? esse diretor. Obrigado, obrigado. Eu sei que eu sou um bom professor. Esse diretor. Ah, pessoal, para quem não sabe, Fábio de fato é professor, né? Lecionou aí durante quanto tempo, Fábio? Uns 8 anos, mais Oito ou anos. menos. Então, às vezes, eu me perco aqui. Inclusive, vou até trabalhar isso, estudar, enfim. Mas eu me perco nas palavras, mas ele já tem o direcionamento melhor, porque já tem uma experiência também muito ampla aí na área de lecionar, ensinar, que continua fazendo isso, né, Sim, só que Fábio? agora com um público diferente, né? Diferente, São isso. empresários. Então, deixa eu fazer minha segunda pergunta. Ou Faça, você tem mais pode. alguma coisa Não, não, pode, a acrescentar aí? pode jogar perguntas. Estou aqui para isso. Qual. Não, esse eu já sei, viu? Já? Eu sei, eu espero que eu tenha acertado. Mas qual é o momento certo, aí para ficar claro para os comandantes, qual é o momento certo de fazer o planejamento estratégico da sua empresa, da Tá. empresa deles? Deixa eu reverter a pergunta aqui, tá? Vá. Já que você sabe. Érica, qual é o momento certo de os comandantes fazerem o planejamento estratégico? Olha, se eles vão começar agora, o momento certo é agora, né?
O momento certo é agora. Se eles já fizeram, mas o ideal, por exemplo, para iniciar um ano, seria aí num período antecedendo, nos meses antes, né? Por exemplo, muita gente começa a fazer o planejamento. Olha, menina, como ela tá. Muita gente começa a fazer o planejamento em julho. Por que em julho? Tão antes do fim do ano. Porque ali ele tem tempo. Planejamento não é uma coisa que você faz assim de forma rápida, né, Fábio? Então, aí em julho tem tempo de você reunir a equipe, traçar, ver as metas, para passar de fato confiança para as pessoas da clareza do que você quer, dos objetivos da sua empresa e ter tempo aí de fato para se organizar e fazer essa apresentação em dezembro. Show de bola. Seria isso? Seria perfeito. Eu Dezembro só achei julho um pouco cedo. Porque é meio porque do ano, você ainda não sabe mais ou menos o resultado do final do ano, tá? Mas tem empresas que é previsível, né? Você tem uma previsibilidade de faturamento. Por exemplo, empresas de serviço, de repente, você já fechou o seu ano com serviços. Empresas de outros tipos de prestação de serviço, que você, por exemplo, em agência de marketing, você já tem a sua cartela de clientes. Você eu, sabe mais ou menos quantos clientes vão entrar. Então, sim, você pode fazer em julho. eu coloquei julho porque é, muita da dificuldade, tipo, do empresário é tempo, né? Não tem como a gente dizer, por mais que tente organizar, que faça as coisas, que esteja no estratégico, mas demanda tempo, não, Sim, não tem sim. para onde você correr, tem família, enfim, tem filhos e tudo demanda tempo. E muitas vezes você não consegue pensar, eu pelo menos faço parte desse time. Às vezes, quando eu estou com a cabeça muito cheia, eu não consigo pensar de forma clara. Então, ali eu travo. Então, se você começa esse planejamento, por exemplo, com essa antecedência, e já começa a visualizar o que você deseja ali para o ano seguinte, você vai ter tempo para, caso ocorra imprevistos, você não conseguir tempo para parar e pensar, planejar, ou não vendo e surgindo ideias, você ir se adaptando até porque eu acho que quando chega julho, eu tenho essa impressão, né? Quando chega julho, parece que o ano termina, ele voa para mim. Eu já não tenho essa expressão. Eu Não, acho que o mês de agosto é um é mês muito infinito, entendeu? longo, Que é um sim. mês que não tem feriado nenhum. E eu tiro isso de quando eu dava aula, porque é um mês assim, de muitas atividades e muito corrido e que não termina nunca. É igual janeiro, sabe? Eu acho que tem 2 meses que demora anos. É janeiro e agosto. Mas é isso, Eric. Você respondeu muito bem. Parabéns, viu? Tá aprendendo, cara. Rapaz, tem um Então, excelente professor, né? então assim, se você nunca fez um planejamento estratégico, cara, não tem data do ano, não tem mês do ano. Você precisa sentar e fazer, certo? Se você nunca fez. Agora, se você costuma fazer, meses antes do ano anterior. Então, você planeja Do ano 2025. que vem, no caso. Isso, você planeja 2025 ainda em 2024. E aí, Fábio, eu queria. A pergunta é: quais são, mão na massa mesmo, quais são as etapas de um planejamento estratégico? Que é para Show, fazer show. aí para começar a colocar o plano em ação. Planeação. Para começar a colocar aí o plano em ação. Tu não vai repetir do início, não? Vá. E aí a pergunta, Fábio, é quais são, de fato, as etapas aí para colocar, para fazer um planejamento estratégico, para colocar aí o plano em ação e sair desse podcast já com as dicas aí. Peguem caderno, tá? Caneta, anotem aí as dicas que são, com certeza, vai ser muito relevante na hora que você for construir assim, o seu planejamento estratégico. Se não tiver como pegar agora, saiba, quando você for voltar aí esse podcast, que começa a partir daqui, né? A mão na massa de fato, as dicas mais práticas aí. Certo. Show de bola, show de bola. Érica,
nas oficinas, nos workshops, oficinas que é a mesma merda, né? Eita, Fábio. É só traduzir ali do inglês para o Sim. português. Eu sempre Eu ensino particularmente não gosto não muito desse. O pessoal gosta de botar tudo no americano, isso, né? americanizar Americanizar. tudo, né? Eu gosto do nosso Oficina português mesmo, é uma então oficina. não tem pra que dificultar. No E meu ponto de quando, vista é isso, e né? quando a Não tem gente pra fala quê. oficina, reflete melhor o que é realmente, né, o que a gente está Uhum. fazendo ali, porque é uma mão na massa. Você lembra oficina, opa, é trabalho, é mão na massa. E é justamente isso que acontece quando eu estou lecionando, né? O Me cara sai com o lembrou. planejamento praticamente em mãos. Me lembrou agora uma frase que o pessoal diz muito, tipo, o brasileiro ele gosta muito de dificultar as coisas. Muitas vezes não tem nem necessidade, eles poderiam ir por um caminho mais prático, seria mais fácil, mais proveitoso aí. E aí ele sai, tipo, dificultando as coisas, enfim, que não nem precisa, mas Facilitem sempre a é, vida, tá, é pessoal? isso. Facilitem o máximo que conseguir. Então, assim, eu costumo dividir o planejamento estratégico, Eric, em 7 etapas, tá? Eu vou passar brevemente por cada uma dessas etapas para o nosso podcast não ficar muito extenso, mas repetindo, está no ar, se você está ouvindo esse podcast ao vivo, né? Ou até alguns dias depois, muito provavelmente no meu canal do YouTube você encontra. Ah, não encontra, né? Você entra em contato com a gente, porque é privado. Você entra em contato com a gente vai mandar o link das aulas da oficina do planejamento estratégico que aconteceu agora há pouquinho, tá? Quentinha. Então, sem custo nenhum, totalmente gratuito. Você vai assistir a videoaula e vai sair da videoaula com o seu Aqui planejamento estratégico em mãos. Isso, aqui você vai receber dicas, né? Isso, Lá você vai colocar de fato ali a mão na massa e sair com ele, se não pronto, muito mais que meu caminho andado, né, isso Fábio? mesmo. Aí, o que é que eu vou falar aqui? Eu vou falar brevemente sobre as 7 etapas, tá? A primeira etapa é uma análise do ano anterior. Então, Fundamental, né? isso. Você primeiro vai falar? Não. Primeiro você tem que saber o que rolou no ano anterior, para que depois você planeje aí o próximo ano. Por isso que quando você falou julho, eu achei um pouco cedo, tá? Eu gosto de fazer ela em outubro, setembro, outubro, de repente. Mas também não está nem tão longe de julho, né? Mas enfim, vai de cada tipo de negócio. Como os É meus porque negócios são todos de varejo, então tem eu gosto de negócios que fazer você nessa vai data. precisar ver, tipo, até mais que um ano, né, Sim, Fábio? sim. Tipo, 2 anos. 5 anos. Cinco Onde a anos. sua Então, a empresa. partir dali, você vai ter que ver uma trajetória das ações que deram certo. É muito bom você ter claro isso, né? E das ações que não deram certo. Sim, sim. E o que é que eu falo isso porque no marketing a gente faz isso, né? Poxa, vou sentar aqui, vou planejar qual foi a ação que eu fiz que deu muito certo, que gerou um resultado bom, o que é que eu posso moldar, o que é que eu posso melhorar daquela outra ação. Então, a gente trabalha muito nessa questão de pesquisar. Então, é uma coisa que não é fácil, não é de Uhum. uma hora para outra que você vai conseguir traçar ali todos esses detalhes e moldando e reinventando ali a rota. A vida, Érica, a vida ela é tentativas e erros, né? Tem, quando eu fiz química, eu sou formado em química, tá, pessoal? E aí lá na disciplina de química analítica, a gente faz balanceamento de equações, equações gigantescas, e a gente tem que balancear, porque tudo que tem em um lado da equação tem que ser igual ao que tem no outro lado da equação. Então isso se chama balanceamento de equação química por tentativa e erros. E a vida é isso. A vida, você precisa manter ela equilibrada, e para equilibrar a vida, você vai tentar as coisas, né? Você vai tentar errar às vezes, se errou, ver onde errou e consertar, e às vezes você vai acertar e o que você acertou você vai tentar melhorar.
Então, na empresa também é isso, tá? É tentativas e erros. Muitas coisas você vai errar e você vai aprender com o erro, vai consertar o que você errou, certo? Então, primeira etapa é você fazer uma análise do ano anterior, é ver o que deu certo, é ver se você atingiu os seus Às objetivos. vezes tinha até alguma coisa que você planejou que na sua cabeça ia dar muito certo e deu, tipo, já aconteceu muito isso comigo, né? Deu Tipo, merda. pra mim, eu achava que aquilo era infalível, que daria, que o resultado seria tal, tal, enfim. Quando chegou na hora, o resultado foi diferente. Então, ali eu vou precisar estudar naquela ação, se foi a ação, se foi o público, enfim, o que foi que aconteceu, que o resultado não saiu como esperado. E tudo, e isso se aplica a inúmeras coisas, né? Por exemplo, às vezes você quer lançar alguma promoção aí, num caso de varejo, para aumentar as vendas durante um período. E aí, ano passado, na Black, você planejou uma ação da Black e a ação não saiu como não deu o faturamento que você esperava, os gastos superou ali, ou ficou quase equivalente e tal. E aí, poxa, na minha cabeça isso poderia ter dado muito certo. Onde foi que eu errei? E aí você vai ter que ir traçando pontos, vendo os detalhes. Então, é realmente detalhado, né? Não, realmente. E muitas vezes, além de não ter saído do projeto, não ter saído como você planejou ou com um resultado ali totalmente diferente, tem muitos projetos que você idealizou lá no início e nem colocou em prática, nem colocou em ação. Então você tem que rever essas situações também, tá? Qual foi o projeto ali que eu ia desenvolver na minha empresa, mas que eu não nem cheguei a desenvolver, eu não coloquei em ação. Então, faz uma análise profunda do ano anterior, porque só assim você vai ver o que deu certo e o que não deu, o que você fez e o que você deixou de Fazer. fazer, tá certo? Então, primeira etapa, faça uma análise do ano anterior. Segunda etapa é a que eu mais gosto, Erika. É o seguinte: você vai definir o sonho grande. Certo. Toda empresa tem que ter isso, cara. O sonho grande é o objetivo. O que é que eu quero alcançar? Na minha empresa, na Casa do Piso, por exemplo, em uma das minhas empresas, o sonho grande é se tornar referência em pisos e revestimentos, com uma loja enorme, com a maior variedade de pisos e revestimentos do Nordeste. Esse é um sonho grande. Sempre que qualquer pessoa da região pensar em renovar o seu piso ou revestimento, ela vai pensar em Casa do Piso. Ela pode até não renovar com a gente, mas ela vai fazer uma pesquisa com a gente, tá? Então assim, esse é o sonho grande. E esse sonho grande você tem que vender para os seus colaboradores. As pessoas boas assim do mercado, sabe, os melhores do mercado, eles não estão trabalhando só por dinheiro. O profissional que está na sua empresa só por dinheiro ele sai. Qualquer outra proposta que ele tiver, ele vai sair. Isso já aconteceu e acontece muito comigo, certo? Claro, mesmo você vendendo o sonho grande, pode acontecer do cara sair, não se identificou com o seu negócio, não se adequou ali à cultura da sua empresa e é normal. Mas o pior de tudo é você não ter uma cultura, o pior de tudo é você não ter um sonho grande, certo? Então você precisa definir qual é o seu sonho grande, qual é o grande objetivo da sua empresa. Ou a sua empresa é um barco à deriva que não sabe para onde vai e não sabe o que quer, tá? Se você não tem isso, defina qual é o seu sonho grande. Se não tem, chegou a hora de pensar, Isso. né? E essa é a segunda etapa e a gente ensina na oficina como você vai tirar isso de dentro de você, como você vai definir o sonho grande da sua empresa. Beleza? Vamos para a terceira etapa. Terceira etapa é uma etapa de diagnóstico empresarial, certo? Você não consegue mudar o que você não conhece. Comandante, você acha que você conhece a sua empresa, mas na prática
eu falo isso com quase 100% de certeza. Você não conhece. Eu não digo com 100% de certeza porque eu posso estar sendo ignorante, tá? E tudo que eu não quero ser é ignorante. Mas você não conhece a sua empresa. Então, é preciso sim, de tempos em tempos, você fazer um diagnóstico empresarial. E esse diagnóstico empresarial vai lhe dar ali um raio-x do estado atual da sua empresa. Essa é a terceira etapa. Faça um diagnóstico. No diagnóstico, você vai analisar é, vários aspectos estratégicos da sua empresa. Aspecto financeiro, aspecto do marketing, aspecto das vendas, aspecto do teu estilo de gestão, aspecto da sua posição como dono, se você está no operacional ou no estratégico, enfim, aspectos relacionados a processos dentro da empresa. Então, é um diagnóstico empresarial estratégico. É preciso que você faça, tá bom? A gente tem isso também na oficina. Essa foi a terceira etapa, né? A nossa quarta etapa é a base cultural do negócio. Muitas empresas também não têm uma base cultural, a empresa ela não se conhece, ela não tem uma cultura organizacional clara, definida, direcionada. E nessa etapa a gente ajuda a direcionar a cultura organizacional da empresa. A gente diz sempre que a cultura, a gente não, né? Quem disse isso foi Peter Drucker e eu sempre faço questão de repetir. Para quem não sabe, Peter Drucker é o pai da administração moderna. E ele diz uma frase sobre cultura organizacional que é muito interessante. Ele diz, Érica, que a cultura organizacional ela come a estratégia no café da manhã. Então, como é que eu vou fazer um planejamento estratégico e não vou abordar a cultura organizacional? É uma etapa do planejamento importantíssima, porque se você não tiver uma cultura organizacional direcionada, a própria organização, os próprios membros da empresa vai engolir a estratégia. Você não vai conseguir chegar a canto nenhum. É, um plano bem elaborado com as pessoas erradas vai falhar sempre. Um plano nem tão elaborado com as pessoas certas sempre vai ganhar da concorrência. Então, colocar as pessoas certas no seu time está muito relacionado também à cultura da sua empresa. Porque quando você direciona a cultura para resultados e aprendizagem, quem não se adequar a essa cultura vai embora, a própria cultura espelhe essas pessoas. Então, nós vamos fazer uma análise ali da base cultural da sua empresa. E se você não tem, a gente vai direcionar uma cultura, vai passar a ter uma base cultural. E se você já tem, a gente vai fazer uma análise dessa base cultural, ver o que é que precisa mudar, porque muitas vezes a sua empresa precisa mudar um pouco a cultura, direcionar para um outro lado, para que você consiga atingir novos objetivos, tá? Porque aquela cultura atual só lhe possibilitar chegar até onde você está. Para você ir mais longe, você precisa de novos conhecimentos, novas pessoas, uma nova cultura, enfim. Você precisa aumentar o nível aí da sua empresa. Esse foi a quarta Dica. dica, né? A quarta etapa aí da elaboração de um planejamento estratégico. E a quinta seria traçar metas e objetivos. É importante você saber diferenciar o que é meta e objetivo. Muita gente não sabe, né, o que é diferenciar. Meta é uma coisa, objetivo é outra. De forma bem simples e direta, objetivo é o macro, tá? O objetivo está mais relacionado ao sonho grande. Já as metas não. As metas estão mais relacionadas às ações que você vai traçar ali para atingir o objetivo, as microações que você vai executar para atingir o macro, que seria o objetivo, tá bom? Então, quais são as suas metas, quais são as suas ambições,
qual é o seu objetivo final. Dali a gente vai definir quais metas você precisa alcançar durante o percurso para que você consiga chegar ao objetivo. Beleza? Estou indo Joia. muito rápido. Não. A nossa sexta etapa seria: você vai criar os projetos e definir o plano de ação. Eu fiz uma colinha aqui para não esquecer, tá? É. Então Sempre, né? você vai criar os projetos, tá? Vamos lá. Eu quero aumentar o meu faturamento de 100 para 200 mil. Beleza. Vou criar um projeto para cada área. Projeto de marketing, projeto de vendas, projeto de compras, porque se eu quero dobrar o faturamento, eu vou precisar comprar mais, vou precisar comprar melhor. Logística de estoque, logística de entrega de material, enfim. Você vai criar projetos para todas as áreas e depois de criar o projeto, você vai definir plano de ação. E existem ferramentas, tanto para você criar o projeto, quanto para definir o plano de ação. Por exemplo, uma ferramenta muito importante para você definir plano de ação, para você ir para o plano de ação, é o 5W2H, tá? Não vou detalhar aqui o que é o 5W2H, mas resumindo, é uma ferramenta que lhe auxilia para tirar um projeto do papel e ir para a ação, tá certo? Essa é uma ferramenta fantástica. Só tem de complicado o nome, né? Mas é porque assim, 5W vem lá do inglês, né? E os 5Ws são palavrinhas que começam com 5Ws. E 2H vai complementar essas palavras, são palavrinhas que começam com 2Hs lá do inglês, que por isso a gente chama 5W e 2H, tá? Perfeito. Por último, a nossa sexta etapa é A sétima, no a caso, né? sétima, né? Desculpe, a nossa sétima etapa seria o acompanhamento, né? E a execução. Ou melhor, vamos trocar execução e acompanhamento. Então você vai executar tudo que você planejou e vai acompanhar de período em período se você está atingindo as suas metas, né, para chegar no seu objetivo. Eu digo sempre que um projeto, quando você está em andamento, você está executando, você precisa estar sempre com o dedo no pulso, sempre verificando, sempre acompanhando para ver se você vai chegar no seu objetivo final. Não adianta nada, Érica, você bolar uma estratégia fascinante, um plano fascinante e você não acompanhar, né? Você delargar ali o plano e nunca mais analisar, não parar um momento para ver se você está se direcionando ali para onde você definiu no seu plano estratégico. Beleza? Então Beleza. vou repetir aqui as 7 etapas, tá? Primeira, fazer uma análise do ano anterior. Segunda, defina o sonho grande. Isso é importantíssimo. Terceira, faça um diagnóstico e análise estratégica. Quarta, estabeleça ou melhore a sua base cultural, a base cultural aí do seu negócio. Quinta, trace metas e objetivos. A sexta, você vai criar projetos e definir o plano de ação. E a sétima etapa, você vai executar, execução e acompanhamento. Beleza? Show de bola? Pessoal, tudo isso aí detalhado, ferramentas, como você vai fazer, reforçando mais uma vez, nós temos na oficina. Então entre em contato com a gente já e receba o link das videoaulas da oficina totalmente gratuito. Certo? Perfeito. Mais alguma coisa a adicionar? Não. Qual Acredito foi, que ficou bem claro. para não perder, né, a tradição, qual foi o comando que ficou para você aqui dessa... Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Qualquer lugar serve. Enfim, você precisa traçar, ter um direcionamento, saber quais são os objetivos da sua empresa, para conseguir crescer, evoluir e, enfim, e alcançar, né? Show, Então, show de foi bola. isso. O meu comando é bem simples, tá? Tenha um plano.
tenha um plano. Você não vai a lugar nenhum sem ter um plano. Muitas vezes você, para coisas rotineiras, cotidianas, você tem um plano básico ali, nem que seja em mente, mas para sua empresa você precisa ter um plano estratégico, você precisa saber onde quer chegar, você precisa entender o seu sonho grande, você precisa conhecer a sua empresa, precisa direcionar a cultura, tá? Então, tenha um plano, porque sem o plano você não chega a lugar nenhum. Beleza? Show. Pessoal, lembrando, você que não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aqui no canal do YouTube, deixa o seu joinha, é muito importante para a gente. Compartilha esse vídeo para quem você acha que esse tipo de conteúdo importa. Nos siga nas redes sociais, Instagram, tá? Então é isso. Vamos ficando por aqui mais uma vez. Fui!